Olá, sejam bem-vindos a mais uma videoaula da série Café com História. Na aula de hoje falaremos sobre o Fordismo. É a segunda aula da série de 3 em que vamos abordar as principais teorias administrativas do início do século XX, onde vamos trabalhar um pouco mais sobre a segunda Revolução Industrial e como o pensamento de Henry Ford revolucionou o mundo da produção industrial de todos os tempos até então vistas. Venha comigo, vamos saborear um pouquinho mais de história e mais um pouquinho daquele café delicioso. Vamos então agora falar um pouco mais sobre o conceito ou sobre a definição do que foi o Fordismo. Mas para que você entenda um pouco melhor, é preciso que eu te conte um pouquinho a história automobilística norte-americana. Os automóveis produzidos nos Estados Unidos eram produzidos basicamente de forma artesanal. Isso significava carros luxuosos e extremamente caros. Se eram extremamente caros, isso também significava que pouquíssimas pessoas tinham acesso a esse bem de consumo. Somente as pessoas muito ricas, aquelas que tinham muito capital acumulado, poderiam desfilar com seus carrões pelas ruas das principais cidades norte-americanas. Pensando nisso, Henry Ford então desenvolve uma teoria administrativa, na qual ele entende que o bem-estar social está literalmente associado ao consumo. E para consumir, o indivíduo precisa ganhar bem. E para ganhar bem, ele precisa ter bons salários. Porém, isso vai bater de frente com a teoria administrativa da época, que entendia que consumo era sinal de pessoas ricas e não de pessoas assalariadas. Henry Ford, então, vai montar uma fábrica na qual ele vai demonstrar que com alguns princípios básicos era possível ter quantidade e não qualidade, basicamente, fazendo com que várias pessoas se sentissem bem porque estavam comprando, adquirindo aquilo que estavam fabricando. Então foi com essa base que ele fundamentou a sua teoria, na qual a produção em massa seria a sua essência. A linha de montagem então foi criada e dessa maneira ele racionaliza o processo produtivo. Ele também vai fabricar veículos com baixíssimo custo para a época, além de fazer também uma maior acumulação de capital. Venha comigo no próximo slide e vamos ver os princípios de Henry Ford dentro de sua produção. Pois bem, estamos diante dos princípios básicos do Fordismo. Ao inaugurar a sua fábrica, Ford Motor Company, em 1903, Henry Ford a criará, trazendo para o seu interior 3 princípios básicos que nortearão a sua teoria e a sua fundamentação administrativa. Ele precisava provar para todos os Estados Unidos, especialmente para os principais investidores e para os principais empresários, que ele estava certíssimo na sua teoria de que consumo está ligado a baixo custo e esse baixo custo está ligado a aumento de salário e redução de jornada de trabalho. Parecia mesmo uma loucura, não é mesmo? Mas você vai perceber que com esses 3 princípios básicos era possível criar e implantar o que ele pensava. O primeiro princípio básico que está aí na sua tela é o da intensificação. Claro, era preciso intensificar a produção para que essa produção fosse feita em massa, em grande quantidade. Para isso, precisava dinamizar o tempo de produção dos seus operários. Assim como Taylor lá atrás, dentro já da teoria taylorista, já havia trazido o processo dessa racionalização, ele, Ford, vai trazer esse conceito e vai implantá-lo dentro da sua fábrica, otimizando então o tempo produtivo. Além disso, era preciso pensar na economia da produção. E como seria feita? Essa economia produtiva seria feita através de uma equilibrada relação entre estoques e consumo, estoques e produtividade. Os estoques eram controlados com base naquilo que era fabricado, na demanda. Isso fazia então com que ele, Ford, pudesse controlar tudo aquilo que acontecia dentro da sua fábrica, desde a chegada das matérias-primas até a saída dos veículos já totalmente produzidos. E para finalizar, o último princípio básico era o princípio da produtividade. Não menos importante, ele visava extrair dos seus operários
o máximo dessa mão de obra. Tudo aquilo que eles poderiam dar seria ali retirado através de um processo extremo de especialização e, é claro, também de alienação desse trabalhador. Então vamos juntos entender um pouco mais no próximo slide como se deram as características deste modelo de teoria administrativa denominado Fordismo. Venha comigo! Pois bem, as principais características da teoria fordista estavam no processo de produção em larga escala ou produção em massa. Para isso, foi necessário que ele investisse milhões de dólares dentro de um processo produtivo em que as máquinas fossem semi-automatizadas. Sim, ele vai criar então um sistema de esteiras dentro da linha de montagens, onde ali as peças para a construção dos seus automóveis passavam sobre uma esteira e chegavam até os operários, sem que estes precisassem se deslocar em qualquer espaço físico, perdendo assim naturalmente algum tempo de serviço. A otimização do tempo desse trabalhador faz com que a redução do preço ou do custo do produto seja intensa. E a produção, sendo ela então em alta escala, fará com que o produto final tenha um custo muito baixo se comparado com os veículos produzidos até então por outras fábricas norte-americanas. Assim, com também o aumento salarial de seus operários, ele, Henry Ford, fará com que o seu produto final seja tão atrativo que o seu operário vai conseguir comprar o produto fabricado por ele mesmo ao final de um curto espaço de tempo. Isso, na verdade, fazia parte do verdadeiro sonho norte-americano, criando aquilo que nós vamos conhecer como um novo modelo de vida dos Estados Unidos. Sim, o American Way of Life, onde a produção e o consumo fazem parte de uma linha que vai levar ao que conhecemos como bem-estar social. Pois bem, é preciso para entender isso, entendemos um pouco melhor também um pouco daquilo que chamamos de inovações de Ford. Você verá comigo no próximo slide alguma dessas inovações. Vamos? As inovações do Fordismo, entre todas aquelas que já vimos nas principais características faladas no slide anterior, temos uma que eu quero trazer para vocês de forma especial. É o aumento do salário do operário na fábrica Ford. Sim, o operário das fábricas de automóveis nos Estados Unidos, no início do século XX, recebia em torno de 2 dólares e 30 e poucos cents. Henry Ford vai dobrar esse salário, colocando o salário a 5 dólares o dia. Isso faz com que todos os funcionários e operários de fábricas automobilísticas de todos os Estados Unidos tivessem o seu olhar fixo em trabalhar agora na Ford Motor Company. Com isso, Henry Ford, em um curto espaço de tempo, trará as principais mentes brilhantes da engenharia automobilística norte-americana, bem como todos aqueles operários altamente qualificados para a sua fábrica. Isso fará com que os seus bens de produção, no caso seus veículos, sejam feitos em grande quantidade e não percam assim a qualidade como era característica de uma produção em massa. Dessa forma, Henry Ford também vai permitir que seus empregados ou operários tenham acesso à produção e principalmente ao consumo do próprio bem produzido, ao final, é claro, de um determinado período de trabalho. Falando em período de trabalho, Henry Ford vai adotar nos Estados Unidos pela primeira vez a redução de jornada de trabalho para operários em fábricas. Sim, ele vai reduzir de 9 horas diárias para 8 horas diárias de jornada, sendo que somente 5 dias da semana seriam trabalhados e não mais 6 ou 7, sem nenhum tipo de descanso. Isso sim, são inovações que devem ser trazidas para a nossa compreensão. Ele, Henry Ford, vai revolucionar a forma de trabalhar dentro do território dos Estados Unidos, fortalecendo, como já disse, de fato, aquilo que nós temos como American Way of Life e também trazendo um estado de bem-estar social para os estadunidenses. Isso é mesmo uma grande revolução. Vamos ver agora um pouco a relação entre Ford e Taylor e como Ford vai inovar sobre a teoria anterior de Frederick Taylor. Venham comigo no próximo slide.
Pois bem, nesse slide nós temos algo muito importante. Aqui temos o Fordismo e o Taylorismo. Dentro do Taylorismo, todos nós já sabemos que o controle da produção e principalmente a intensificação do trabalho do operário faz parte central de sua teoria. Ford vai além. Ele verticaliza essa teoria, implantando dentro de sua fábrica um controle total sobre a produção. Desde a chegada da matéria-prima até a saída dos seus veículos, Ford vai controlar a produção de todas as etapas de um determinado carro. Sim, vai controlar a produção dos pneus, vai controlar a produção dos bancos, vai controlar a produção dos volantes, de tudo que fazia parte e compunha seu carro era produzido dentro de sua indústria. Então imaginem vocês que a dimensão da fábrica de Henry Ford era gigantesca, porque chegava a matéria-prima como o ferro, como a borracha, como a madeira, também outros componentes eletrônicos ou, na verdade, tecnológicos para a época, e tudo, mas tudo mesmo, era produzido por seus operários. Então ele detinha todo o controle. Isso Taylor não havia pregado. É uma inovação fordista. Vamos lembrar que de médio a longo prazo, essa ideia vai se dar por vencida e vai se perceber que ela é um tanto quanto custosa e burocrática. Mas naquele momento era fantástico para uma produção industrial inovadora. Isso faz com que Henry Ford superasse Taylor dentro da teoria administrativa. Pois bem, agora vamos caminhar para o último slide de nossa aula, onde vamos trabalhar com o declínio do Fordismo. Vem comigo! Chegamos ao fim de mais uma aula. E na aula de hoje, nós vimos o Fordismo. E o Fordismo agora entra em seu declínio. Por volta da década de 1970, a teoria que fez um sucesso extraordinário revolucionando a maneira de produzir e de administrar nos Estados Unidos, agora tem concorrências externas. Fatores também internos foram necessários para que esta teoria entrasse em seu fim. Os principais fatores externos são as crises do petróleo, de 1973 e 1979, bem como também o processo massivo de produção de veículos no Japão. Produção essa que seguia uma teoria totalmente diferente da norte-americana, a Toyota, o toyotismo, que tem como base a implantação da eletrônica e da robótica dentro de suas fábricas, o que fará com que a produção seja também em alta escala, mas com um custo produtivo muito menor. Lembrando que inclusive o toyotismo será a nossa próxima aula, que fechará a série de 3 videoaulas sobre modos de produção do século XX. Muito bem, espero que isso tenha feito sentido para você. Espero que você tenha gostado desta aula. E se gostou, por gentileza, vá lá, curta, compartilhe, inscreva-se no canal se você ainda não se inscreveu. Indique para todos os seus amigos que ainda não conseguiram entender um pouco sobre Fordismo. Acredito eu que eles também sairão daqui desta aula, assim como eu, satisfeitos por entendermos um pouco mais da história administrativa do século XX. Meus queridos amigos, estejam servidos com mais um pouquinho de café e tenham sempre o prazer imenso de estudar história, assim como eu tenho o prazer imenso de conversar com vocês. Um grande abraço, muito obrigado e valeu!